Bom dia, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso desafio Divinamente Influente. Nós estamos no quarto dia do nosso desafio, esse desafio que tem o objetivo da gente ficar aqui, fazer uma jornada de 21 dias de contemplações bíblicas, de práticas diárias de autoconhecimento, para a gente obter clareza e direção, para promover as mudanças que a gente precisa na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas empresas, na nossa vida profissional, para a gente construir a nova versão que vai ser capaz de viver tudo aqui, tudo o extraordinário de Deus na nossa vida, para a gente ser capaz de alcançar o nosso próximo nível. Esse é o nosso objetivo aqui, nos livrar das nossas questões pessoais, das nossas amarras, das nossas paralisias, de tudo aquilo que nos impede de crescer, de ter abundância, de ter prosperidade, de viver a paz, a realização, né? De sentir essa realização plena dentro de nós. Se você está aqui pela primeira vez, se você está assistindo a gravação, eu me chamo Camila Klippel, eu sou mentora de marketing e vendas, eu trabalho com empreendedores, com profissionais liberais, com profissionais que estão em fase de transição na vida. Sou também terapeuta, psicanalista, treinadora comportamental e eu ajudo, né, empreendedores, esses profissionais em transição a encontrarem direção, encontrarem clareza na vida, aprenderem a se posicionar, aprenderem a vender o seu trabalho, especialmente no digital, para poder se sentir plenamente realizado na vida. Essa sempre foi e é ainda uma das minhas maiores buscas de realmente viver o meu propósito plenamente, fazendo o que eu amo, fazendo o que eu sei fazer, sendo bem remunerada por isso e sendo contribuição para o mundo. Esse é o nosso objetivo, né? Que nós possamos viver tudo isso de maneira plena na nossa vida, certo? E nós estamos aqui nesse desafio para mergulhar dentro de nós através de contemplações bíblicas, né? O que que são contemplações bíblicas? Nós usamos as passagens bíblicas como um cenário, como um pano de fundo para que a gente visite a nossa história, visite as nossas situações, os nossos desafios, acesse os nossos recursos interiores, acessem as respostas que nós já temos dentro de nós. Nós já temos todas as respostas dentro de nós, né? Existe um Deus que habita dentro de nós. Existe um Deus, existe uma essência divina dentro de nós, né? Ele traz as respostas, né? Ele é a nossa intuição, é a nossa conexão com o nosso divino, que sabe de todas as coisas, é o nosso eu divino. E que nós, através dessas meditações, dessas contemplações, nós conseguimos acessar o nosso inconsciente, nós conseguimos mergulhar mais profundamente dentro de nós. E, né, então, quando nós estamos no dia a dia, acordados, fazendo as nossas coisas, as nossas ondas cerebrais, elas estão em ondas beta, né, que é a onda que nós estamos dispersos, que nós estamos atentos, que nós estamos observando tudo. Quando a gente entra num estado meditativo, um estado de meditação, a gente consegue reduzir essas ondas sonoras, essa frequência, e aí a gente entra num estado de relaxamento e a gente consegue acessar o nosso inconsciente. Então a gente vai para ondas alfa, quando a gente fecha os olhos, quando a gente começa esse movimento de relaxamento, a gente acessa as nossas ondas, elas se tornam ondas, a gente acessa ondas alfa. Quando a gente entra num relaxamento mais profundo, aí a gente entra nas ondas que a gente chama de ondas teta. E são nessas ondas que a gente consegue acessar o nosso inconsciente. Então, fiquem muito tranquilas e tranquilos se por acaso vocês dormirem, vocês cochilarem, vir aquele soninho. Algumas pessoas vieram me falar ontem sobre isso. Meu Deus, eu durmo. Não tem problema, gente. Porque você entra num relaxamento tão profundo e é exatamente nesse momento que você consegue acessar. Então, assim, mesmo que você não esteja consciente, que você te deu uma cochilada, que você se desconectou da minha voz aqui, o seu inconsciente está me ouvindo. Então, fique muito tranquila
e as coisas estão acontecendo e você está recebendo essa informação. Então, mas se você dormir, se aconteceu de você cochilar, você pega a gravação de novo, assiste de novo, faz de novo e faz aquilo que é teu coração. Mas não deixe de estar aqui porque talvez você dormiu, porque talvez você pegou no soninho, porque está funcionando. Fique tranquilo. É esse recado que eu queria dar, porque duas pessoas vieram me falar ontem que, eu dormi, eu não sei o quê, né? Então, não tem problema, gente. Isso quer dizer que vocês entraram num estado de relaxamento. Por isso que quando a gente dorme, acorda, aquele momentinho que a gente está dormindo, entra para dormir, é muito bom a gente colocar, às vezes, afirmações, meditações guiadas e coisas, porque mesmo que a gente pegue no sono, o nosso inconsciente está reprogramando essas crenças dentro de nós, né? E no momento de acordar também. Às vezes você pode ter o hábito, quando você está meio sonolentinho ainda, você ter uns minutinhos ali para você escutar afirmações. É muito poderoso isso. Você sabe essas frases que a gente encontra na internet, às vezes tem algumas mais bíblicas, tem outras mais neutras, né? Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou plenitude. Você escutar essas coisas, você vai reconfigurando essas verdades dentro de você, que às vezes a gente tem as crenças limitantes, as crenças errôneas, né? Então, quero deixar essa orientação para vocês aqui. Relaxem, só vivam esse momento, tá bom, gente? Não achem que não está funcionando se vocês derem uma dormidinha aí. Vamos para o nosso momento, então? Vou convidar vocês a fecharem os olhos, vou convidar vocês a relaxarem, a se entregarem neste momento. Encontrem uma posição que você se sinta confortável. Descruze as suas pernas, descruze os seus braços, né? O nosso corpo, às vezes, por resistência, cruza, isso acaba sendo uma resistência também, um fechamento, né? Então, descruze, solte as suas mãos, solte as suas pernas, solte os seus ombros, feche os seus olhos, comece a respirar profundamente, puxe o ar profundamente, solte lentamente. Faça isso pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos umas 5 vezes. Puxe o ar profundamente, vá sentindo um relaxamento, vá se desconectando Né, amanhã? das preocupações, dos problemas, vá se desligando, vá se conectando apenas com a sua presença, apenas com o agora. Agora só existe você. Respira, vai se sentindo cada vez mais relaxada. Observe uma pequena luz bem no centro da sua cabeça, uma pequena luz. Observe de que cor é essa luz, preste atenção nela e sinta essa luz lentamente ir crescendo. Lentamente ela vai irradiando por todo o seu cérebro, por toda a sua cabeça. E perceba essa luz indo crescendo, 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 tomando conta de todo o seu crânio, todo o seu rosto. Ela vai descendo pelo pescoço e vai percebendo essa luz tomando conta de você. Ela lentamente vai crescendo, vai invadindo cada área do seu ser. Perceba se ela tem uma temperatura, perceba que sensações ela gera na medida que ela vai percorrendo o seu corpo. E na medida que essa luz vai perceber, vai crescendo, você vai sentindo uma calmaria, um relaxamento, toda a ansiedade vai se acalmando. Você continua respirando profundamente, prestando atenção na minha voz, e vá desfrutando desse momento,
Perceba essa luz muito forte no seu coração. Perceba que essa luz traz uma presença divina dentro de você, uma força, um revigorar, um renovar de todas as coisas. Na medida que você vai percebendo essa luz percorrendo todo o seu corpo, eu quero convidar você a visitar uma cena. Eu quero convidar você a se visualizar deitada na sua cama. Você está ali na sua cama, deitada, você acabou de acordar e, na medida que você abre os olhos, você percebe uma situação estranha. Você percebe que você não consegue mexer o seu corpo. Você percebe que você tenta mexer as suas pernas, mas elas não te obedecem. Você tenta mexer os seus braços, mas ele não te obedece. Você sente como se o seu corpo estivesse completamente paralisado. Paralisado, não existe mais movimentos. Você só consegue mexer os seus olhos, mexer um pouco a cabeça, mas do pescoço para baixo não existe mais nenhum movimento. E você está se sentindo paralisado. Eu quero que você se conecte com essa paralisia, porque hoje nós vamos visitar a história de um paralítico. E neste momento, você se descobre acordando, sendo esse paralítico e essa paralítica. E aí você está ali, nessa situação angustiante, nessa situação desesperadora, essa sensação de não conseguir se mexer, nessa realidade de impotência, essa realidade de aceitação, de que você simplesmente não consegue se mexer, de que você não consegue fazer as coisas por si mesmo, de que você não consegue fazer sozinha, você não consegue nem ir ao banheiro sozinha, você não consegue mais pegar um copo de água sozinha. E você está ali se conectando com essa sua paralisia, e neste momento você pergunta para o seu mestre interior: o que é essa paralisia? Faça essa pergunta para você mesmo agora. Qual é esta paralisia na minha vida? Qual é a exata situação, o exato comportamento, a exata realidade hoje de paralisia na sua vida? Aonde essa paralisia existe? Ela está no seu trabalho, ela está nos seus relacionamentos, ela está na sua saúde. Em quais situações e quais comportamentos você está paralisado hoje? O que você tenta fazer e não consegue? O que você gostaria de realizar e não pode? Qual é a maior paralisia na sua vida hoje? Deixa a sua mente trazer, deixa o seu inconsciente trazer para você essa situação que nós vamos trabalhar hoje. É essa situação que Deus quer tocar hoje. É essa situação que Deus quer cuidar de você hoje. Essa sua paralisia. E na medida que você está aí na cama, sem poder fazer nada, sem poder levantar, sem poder fazer, sem conseguir se mexer, você percebe que algumas pessoas entram na sua casa. Algumas pessoas conhecidas. Algumas pessoas que vão vir para você agora. Quem são essas pessoas? Você vai observar
Algumas pessoas, uma, duas, três, quatro, até mais, talvez, mas são poucas pessoas. São pessoas que você vai visualizar o rosto agora, são pessoas que verdadeiramente te amam, te amam. São pessoas que você sabe que você pode contar. Talvez seja uma única pessoa, talvez sejam duas, talvez sejam várias, mas esses rostos vão começar a se apresentar. São verdadeiros amigos. Talvez sejam parentes, talvez sejam só amigos, talvez sejam pessoas distantes, talvez sejam pessoas que você nem conhece presencialmente, mas que estão presentes na tua vida. Talvez sejam pessoas que já partiram, mas que não importa onde elas estejam, de algum lugar elas torcem por você. Comece a observar quem são essas pessoas que entram. Essas pessoas entram no seu quarto e essas pessoas começam a falar: se apresse, se apresse, se apresse. Nós precisamos ir, nós vamos te levar. Elas falam: nós vamos te levar, nós vamos te levar daqui. E elas pegam uma maca, né, uma cama dessas portáteis, assim, dessas, uma, né, tipo um tecido com uma madeira, assim, para poder te transportar, daquelas da época de Jesus, assim, né? E elas falam: nós descobrimos que Jesus está numa casa aqui perto. Elas falaram: nós descobrimos que Jesus está numa casa aqui perto. E nós vamos te levar lá. Nós vamos te levar lá. Essas pessoas, esses amigos, esses parceiros, eles estão aí para te levar. E eles começam a te colocar nessa maca, nessa cama, te colocam nessa maca e falam: vamos, porque hoje é o dia. Eles falam: hoje é o dia, nós vamos conseguir falar com Jesus. E eles te colocam nessa maca e todos apressados e todos entusiasmados com essa notícia de que Jesus está numa casa ali perto. E você está em cima dessa maca aí, sem se mover, com a sua paralisia, e essas pessoas começam a te carregar e te levar. Elas saem da casa, elas abrem a porta, abrem o portão, saem na calçada, começam a caminhar pelas ruas, te carregando apressadamente. E elas estão muito felizes de poder te levar lá, porque elas querem essa cura para você. São pessoas que torcem por você, são pessoas que te amam. E sinta essa gratidão por essas pessoas, por esses amigos, por esses parceiros, né? Por essas pessoas da sua família, talvez. Eu não sei quem é que apareceu aí. Essas pessoas estão te carregando. E até que elas chegam no local onde Jesus está. Elas chegam nessa casa, tem gente para todo quanto é lado, tem gente em volta dessa casa. É impossível chegar perto de Jesus, é muita gente. E aí elas falam: meu Deus, o que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos levar ele ou ela para falar com Jesus? Nós precisamos chegar até Jesus para a gente conseguir a cura dessa paralisia. E você ali, sem poder fazer nada. Mas essas pessoas estão achando uma solução para você. Essas pessoas estão ali te apoiando e te ajudando. Essas pessoas estão ali carregando a tua maca, carregando a tua cama por você. E aí elas têm uma ideia. Elas falam assim: nós vamos pelos telhados. E as pessoas começam a subir no telhado dessa casa que Jesus está. E começa a tirar as telhas de cima da casa. Vejam, eles se reúnem, começam a tirar as telhas, fazem um buraco no telhado e começam a te descer pelo buraco do telhado. Respire profundamente, se concentre, se conecte nessa cena, se abra para viver essa cena e sinta você sendo descido pelo telhado. Você está sendo descido pelo telhado, e quando você vê Jesus está ali dentro dessa casa, conversando com outras pessoas, mas aquela situação inusitada chama a atenção dele. E ele olha você descendo pela maca, aquelas pessoas te descendo por corda, e aí ele fala: o que está acontecendo? E daí os amigos olham lá de cima do telhado: mestre, nós trouxemos
a Márcia, nós trouxemos a Rose, nós trouxemos a Catiane, nós trouxemos a Maristela, nós trouxemos a Vanessa, nós trouxemos o João, o José, e essas pessoas falam o seu nome, elas falam assim: nós trouxemos essa pessoa para o Senhor curar ela dessa paralisia. E aí Jesus olha profundamente para os seus olhos. Ele olha profundamente para os seus olhos. E você olha para ele e você fala para ele qual é essa paralisia. Você fala para ele. Ele pergunta para você agora: qual é a sua paralisia? Qual é a paralisia que você quer que eu cure da sua vida hoje? Qual é a paralisia que você quer poder resolver, poder avançar? O que é que você precisa movimentar na sua vida hoje? Qual é a situação que você precisa avançar? Qual é o comportamento que você precisa? Aí você olha para ele e você começa a contar. Qual é a paralisia que você quer resolver hoje? E abra sua boca e fale para ele. Fale, mestre, eu preciso resolver essa situação na minha vida. Eu preciso desparalisar essa situação na minha vida. E conte para ele qual é essa situação. Conte em detalhes o que está acontecendo. Conte em detalhes o que você está tentando. Conte em detalhes o que você está fazendo e que não está dando resultado. E aí o mestre olha para você, colhe tudo que você contou para ele, reconhece tudo que você contou para ele, te ama profundamente e fala o seu nome, fala filha, filho, tua fé te salvou. E aí você começa a sentir. Ele toca nas suas pernas, ele toca nos seus braços, ele toca em cada parte do seu ser. E você começa a sentir as suas pernas começarem a se movimentar. Você começa a mexer os dedos dos pés, você começa a mexer seus pés, você começa a mexer suas pernas. Você começa a perceber tudo se destravando. Você começa a perceber suas mãos se mexerem, seus braços. Tudo vai soltando, tudo vai ficando solto. Você vai percebendo esse movimento, uma grande emoção vai tomando conta de você. Sinta o seu corpo estremecendo, sinta o seu corpo sendo tocado pelas mãos do mestre agora, que tira as suas paralisias. Aí você se senta nessa cama, você percebe que as pessoas começam a olhar, meio espantadas, porque agora você está sentado, que você está se mexendo. Algumas pessoas começam a criticar, algumas pessoas começam a julgar. E aí Jesus olha para você e ele vai te dar uma ordem agora. Ele vai te dar uma ordem. Eu quero que você sinta no profundo do seu coração o que é que este Jesus vai te falar agora. Porque ele vai te dar a orientação do que é que você precisa fazer para destravar essa situação que você essa paralisia que você está tendo na tua vida. Ele vai te dar a orientação, ele vai falar assim: levanta, vai lá e você vai fazer isso. Você vai buscar estes recursos, você vai buscar estes conhecimentos, você vai falar com estas pessoas, você vai começar a ter este comportamento.
Ele vai te dar uma orientação clara agora do que é que você precisa fazer para destravar essa paralisia. Então, preste muita atenção no que ele vai te falar agora. Ouça o que esse mestre vai te falar agora. Começa a te falar tudo o que você precisa fazer. Ele começa a te dar um plano. Ele começa a te orientar. Ele te mostra o que você não está fazendo. Ele te mostra para onde você não está olhando. Ele te mostra os comportamentos que estão te atrapalhando. Deixa essas situações virem, deixa essas orientações brotarem aí do seu coração. E depois que ele te falou o que ele tinha que te falar, ele vai te dar um objeto. Observe qual é o objeto que ele entrega para você. E ele fala: esse objeto é para você se lembrar do que é que você precisa fazer. Observe que objeto é esse. Ele te entrega um objeto. Você pega esse objeto e agora ele vai. Ele fala: vá, minha filha, vá, meu filho, levanta-te e vá fazer o que você precisa fazer. A sua fé te salvou, a sua paralisia está curada e agora só depende de você fazer o que você precisa fazer. Você está livre. Você é uma pessoa livre. Você se levanta e vai viver a tua vida, buscar os teus sonhos, buscar os teus objetivos, buscar as suas situações que você procura aí na sua vida. E lentamente você vai abrindo seus olhos, voltando para cá, vai dar uma espreguiçada. É isso aí. Pega seu caderno, vai anotando as coisas que você descobriu aí, qual a paralisia que apareceu, qual foram as orientações que você recebeu, qual foi o objeto que você recebeu, que você pegou. E aí você vai também escrever. Hoje eu percebi e tal coisa está me paralisando, tal coisa está me parando. Hoje eu decido fazer isso. Qual a sua decisão, que tem a ver com que a orientação que você recebeu, e qual o compromisso de hoje, já o primeiro, próximo passo que você vai dar em direção a essa decisão, ação prática. Escreve tudo aí no seu caderno. Se você está na gravação, você também faz isso. Se você está na gravação, é importante que você tenha sempre um momento para você assistir essas aulas, né? Esses encontros. Não é aula, né? Mania de falar aula. Momentos, tem um horário certo do dia, um compromisso com você mesmo na agenda para você assistir, se você não pode estar aqui às 6 horas da manhã com a gente. É importante que você interaja, que você marque, que você nos conte que você assistiu, para a gente saber que você está nesse movimento com a gente. Vai escrevendo aí no caderno todas as consciências que vieram, a realidade que se apresentou,
as soluções que se apresentaram. Escreva também quem é estes amigos, quem são esses amigos, quem são essas pessoas que talvez você tenha que mandar uma mensagem e falar muito obrigado. Às vezes apareceu aí alguém aí que faz tempo que você não vê. Essas pessoas que a tua mente, que o teu inconsciente trouxe são pessoas que realmente gostam de você, que realmente se importam. E que às vezes a gente não agradece, a gente não valoriza, a gente não reconhece. Então pega uma mensaginha, assim, pega o WhatsApp, faz uma ligação, vai lá visitar essa pessoa, vê o que que vem aí no seu coração para você agradecer. Porque foi ela que apareceu aí para você nessa vivência. E talvez ela esteja precisando de você hoje. Então, faz algum movimento em direção a essa pessoa de gratidão. Uma mensagem, olha, eu quero te agradecer, estava aqui pensando em você e eu só quero te dizer muito obrigado por tudo que você é na minha vida. E agradeço. Reconheça as pessoas, porque são poucas as pessoas que a gente verdadeiramente pode confiar. São poucas. Bom dia, então. Vamos encerrar nossa gravação. A gente vai ter o nosso momento de de troca aqui após a gravação, né? Que a gente tem com as pessoas que estão ao vivo. Se você precisar conversar comigo, às vezes nessa experiência que você está tendo aí durante esse nosso desafio, se às vezes você quiser um atendimento individual, né? Quiser agendar uma sessão individual, me procure. Se você não está no grupo do WhatsApp, na descrição do vídeo aqui eu sempre deixo esse eu sempre deixo o link do grupo para você entrar, esteja lá no grupo, a gente faz uma troca para que você esteja no movimento, para que você receba o link para você participar ao vivo. É muito importante. E compartilhe essa live, compartilhe essa gravação, compartilhe o link do grupo com outras pessoas que você acredita que precisam estar aqui com a gente, outras pessoas que precisam viver essa experiência que vocês estão vivendo. Quem sabe essas pessoas que carregaram sua maca hoje não precisam receber esse convite. Beijo do coração e até amanhã.